Olá, meus amigos. Eu gostaria de mandar um abraço aqui para toda a comunidade espírita e dizer que nós cristãos desejamos muito que vocês se convertam e passem a viver uma vida plena espiritual, não apenas uma espiritualidade. Vida plena com um Jesus que é mestre, mas é acima de tudo o Senhor. Eu sempre dizia, agora nem digo mais, nas nossas congregações, que os espíritas que se convertiam ao cristianismo eram os melhores crentes. Isso causava até um certo ciúmes, devido à disciplina e à metodologia empregada pelos nossos amigos espíritas. Não se trata da doutrina. Isso aí, Jesus tem muito mais e muito melhor a oferecer. É somente querer examinar, é somente abrir o coração e vocês vão ver que tudo aquilo que foi ensinado pelos homens e pelos espíritos se dilui completamente dentro do senhorio de Jesus e dentro de sua maestria. Eu desejo que você, espírita kardecista, se converta um dia, que venha formar fileiras conosco, porque nós sabemos da disciplina pessoal e de muitos cuidados que os espíritas têm no seu dia a dia, que até às vezes alguns cristãos realmente não têm. Tem a Jesus, mas falta um pouquinho daquela disciplina. Eu digo isso porque eu fui criado numa casa espírita kardecista. E depois dos 48 anos de idade eu me tornei cristão e hoje eu faço apologia do verdadeiro e pleno cristianismo. E não tem nada de mim mais ligado ao espiritismo e ao kardecismo. Os espíritos não me incomodam, não me aborrecem. Eu tenho a Jesus, eu tenho ao Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus que eu aprendi a amar e a compreender. Mas vamos então ao ponto principal. O espiritismo kardecista, ele não é cristão. Nós vemos muitas vezes pessoas dizendo que pertencem a uma linha de espiritismo que é cristã. Isso não existe. Nós já fizemos outros vídeos mostrando as diferenças doutrinárias, as diferenças fundamentais entre o cristianismo e o espiritismo. Nós vamos citar hoje aqui mais 3 pontos importantes que fazem diferenças muito marcantes perante Deus, porque isso que nós vamos dizer aqui não é ponto de vista pessoal, é segundo os ensinamentos das Escrituras. A primeira diferença entre o cristianismo e o espiritismo é quanto à salvação. Os espíritas creem na salvação pelas obras. E quando nós cristãos dizemos que a salvação não é pelas obras, eles querem imaginar ou querem argumentar que sem obras não seremos salvos. As obras realmente não são salvadoras, não são salvíticas. As obras dão galardão aos salvos. E as obras, boas obras, se forem legitimadas por Cristo, em Cristo, elas se transformam em legítimas boas obras. E essas boas obras nos aprimoram na vida cristã. Então não é que os cristãos não deem o devido
amor e cuidado, a caridade, a compreensão e a benevolência. Não se trata disso. Apenas o Espiritismo usa as obras e os méritos pessoais para a salvação. Nós vemos aqui nessa declaração de Leon Denis: a todas as raças, em todas as épocas da história, enviou Deus missionários, espíritos superiores, chegados por seus esforços e merecimentos, ao mais alto grau de hierarquia espiritual. Quer dizer, por seus esforços e merecimentos. Ele está errado aqui. Isso aqui é uma suposição dele. Ele foi enganado quanto a esse aspecto, mas você vê que Leon Denis aqui, como apóstolo do Espiritismo, ele crê em, digamos, elevação e ascensão espiritual por seus esforços e merecimentos ao mais alto grau de hierarquia espiritual. Nada disso. Isso diz o apóstolo do Espiritismo. O que diz o apóstolo de Jesus, Paulo, o apóstolo legitimado por Jesus? Em Efésios 2:9, Paulo diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos praticado, pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que nenhum homem se glorie. Nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Boas obras que Deus de antemão criou para que nelas andássemos. Então, o apóstolo do Espiritismo diz que a salvação e a ascensão espiritual dá-se pelos merecimentos e esforços pessoais. Isso não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com os ensinamentos de Jesus, nem dos apóstolos. Isso é especulação doutrinária do Leon Denis. No entanto, no cristianismo, as obras são devidamente apreciadas. Ele começa a dizer: pela graça sois salvos mediante a fé. Quer dizer, nós somos salvos mediante a intervenção de Jesus em nossas vidas. Cabe a nós andarmos nesses ensinamentos, começando, acima de tudo, pela aceitação sincera da morte sacrificial, da morte vicária de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no cristianismo, nós somos salvos pela graça mediante a fé. E isso nos prepara para as boas obras. Efésios 2:9. Então, você vê que obras têm no cristianismo e no espiritismo uma conotação inteiramente diferente. No cristianismo, obras aprimoram, enquanto que no espiritismo, obras são o elemento essencial de salvação e de ascensão. Isso está errado. Por isso, o espiritismo não é cristão, porque não existe salvação pelas obras no cristianismo, nem sequer no espiritismo. É apenas alegação, é apenas desconhecimento da doutrina cristã. Então, nós somos salvos pela graça de Cristo, mediante a fé, e preparado para as boas obras. E não temos obras para nos salvarmos. Essa é uma diferença importantíssima. Em segundo lugar, a credibilidade das Escrituras. Nós cristãos temos as Escrituras como nossa única regra de fé. Nós não nos baseamos em nenhum outro livro, a não ser nos muitos e muitos livros maravilhosos que nós temos, de escritores, de pastores,
que são cristãos e são temas que são desenvolvidos dentro de um raciocínio cristão, dentro da fé cristã. Então, nós cristãos valorizamos as Escrituras e elas são a nossa única regra de fé. Como disse o apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, em 2 Timóteo 3:6. Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar e para repreender, para instruir e para corrigir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para as boas obras. Então você vê aqui que, mais uma vez, as obras entram, mas entram como consequência da verdadeira fé, da verdadeira conversão. Entram as obras aqui como fator não salvítico, mas de fator importante de aprimoramento do homem e da mulher cristã. Quanto às Escrituras, muitos espíritas repudiam completamente a Bíblia, mas nenhum deles deixa de tirar um pedacinho quando lhe é conveniente. Quase sempre, e eu tenho visto isso, fora da contextualidade bíblica, fora de uma exegese correta, sempre tentando fazer apologia aos ensinamentos de Kardec e de Leon Denis. Então, a Bíblia é até utilizada e muito estudada por muitos espíritas, só que ela é frequentemente adulterada, ela é escarnecida, isso é de conhecimento público, há um escarnecimento das próprias Escrituras e existe uma adoção parcial, conveniente de textos bíblicos. Isso não é dar crédito às Escrituras. Isso, pelo contrário, é repudiá-la. Usar a Bíblia, se ela for conveniente à minha doutrina, isso não existe. Já no cristianismo, nós vivemos integralmente dentro da palavra e ela se coaduna perfeitamente com os fundamentos cristãos e com a prática cristã também. E nós somos testemunhas vivas disso, tá? E agora os nossos amigos espíritas, eles priorizam quem? Os autores espíritas clássicos. O destaque aí para Camille Flammarion, Kardec, Leon Denis e muitos outros espíritas muitos autores outros que eu já li, já pesquisei várias vezes e posso garantir a vocês que não tem nada de cristianismo, não existe nada de cristianismo. Então, enquanto o cristianismo prioriza a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras, os nossos amigos espíritas priorizam os seus autores espíritas clássicos e muitos até nos dizem: você precisa ler os nossos livros psicografados. Deus me perdoe, que a graça de Deus e a misericórdia de Deus atinja esses nossos amigos. Eu ler livro psicografado é uma verdadeira ofensa ao homem cristão. E, em último lugar, fica a figura do Espírito Santo. O Espírito Santo, que no Espiritismo não é considerado uma pessoa espiritual. Eu não chamo de um ponto de vista espírita, eu chamo de uma verdadeira agressão ao texto bíblico e à vontade de Jesus e dos apóstolos. A figura do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo,
uma pessoa de um espírito divinal, de um espírito superior, Hagios Pneumatos, não é um Espírito Santo, como muitos espíritas querem nos convencer, e nós temos pessoas bem versadas nas línguas bíblicas, como hebraico e como grego koiné também, e nós sabemos que se trata realmente do Espírito Santo, a pessoa da Trindade Santa. E isso está no Evangelho de João 14, verso 26, em que Jesus diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, o próprio Jesus diz que o Espírito Santo existe e é o Espírito enviado da parte do Pai para nos ensinar, nos consolar, nos exortar, nos fazer andar no caminho direito, no caminho correto, no caminho da luz, no caminho da virtude, no caminho das boas obras legitimadas em Jesus. Não apenas das beneficências, mas das obras legitimadas em Jesus. Então, nós vivemos em função do Espírito Santo de Deus. Hoje Jesus não está conosco. Jesus se foi, está à destra do Pai e nos deixou o Consolador. E o Consolador é o responsável por toda a condução da vida cristã em todo o mundo. A própria igreja cristã é conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Todos esses protestantes, evangélicos, cristãos ortodoxos, que sejam realmente convertidos, eu estou me referindo à comunidade realmente convertida. Todos eles são guiados pelo Espírito que vem de Deus, o Espírito Santo. Já os nossos amigos espíritas negam a pessoa do Espírito Santo, escarnecem até, propositalmente nos muitos e muitos e-mails que eu recebi, o Espírito Santo propositalmente é escrito um Espírito Santo e todos com letra minúscula para mostrar que a pessoa que está escrevendo não tem nenhuma reverência por esse Espírito. Enquanto que absurdamente, Leon Denis, quando fala dos Espíritos, fala sempre com E maiúsculo. Então você vê que além de não haver pela comunidade espírita uma aceitação da pessoa do Espírito Santo, existe uma evidente de conhecimento público, e eu tenho arquivado comigo muitos e-mails, principalmente com a Federação Espírita Mineira, do Espírito Santo sempre escrito com letra minúscula. E um cristão não pode, em hipótese alguma, abreviar o Espírito Santo e não pode, em hipótese alguma, escrever com letra minúscula. Já os nossos amigos espíritas, como o Leon Denis, ele gosta de afirmar que ele tem o seu aprendizado vindo dos espíritos. No seu livro, O Cristianismo e o Espiritismo, aqui no capítulo 7, ele afirma: é o que os espíritos aos milhares afirmam em todos os pontos do mundo, dizendo que a missão de Cristo não era resgatar, o sangue de um Deus não seria capaz de resgatar ninguém, etc. Erros absurdos, grosseiros, que afrontam a Jesus. As declarações de Leon Denis afrontam a Jesus. Isso, em um debate, é facilmente documentável. Ele afronta o Espírito Santo de Deus. Ele afronta a obra redentora de Jesus Cristo.
Então, os escritos de Leon Denis são uma afronta ao cristianismo, porque ele prioriza os espíritos. Ele de maneira alguma aceita o ensinamento ou uma orientação vinda do Espírito Santo de Deus, mas sim ele prioriza o ensinamento dos espíritos, que aos milhares afirmam em todos os pontos do mundo isso e aquilo. Então nós vemos aqui 3 aspectos diferentes que diferenciam a prática e os fundamentos cristãos dos fundamentos espíritas, mostrando que os espíritas não são cristãos, porque eles não aceitam a salvação pela graça mediante a fé, mas sim a salvação pelas obras, pelos méritos pessoais. Não tem a Bíblia como única regra de fé, priorizando mais os livros psicografados e os seus autores espíritas clássicos. E em terceiro lugar, não reconhecem a pessoa do Espírito Santo, dela escarnecem e dão prioridade ao ensinamento, entre aspas, ao ensinamento de espíritos. Então nós vemos aqui que não existe espiritismo kardecista cristão, não existe kardecismo cristão, isso não existe. Seria um título muito bonito, muito pomposo, muitos meus amigos devem ficar até aborrecidos com isso, não tem importância. Nós não podemos, por uma questão de simpatia, concordarmos com as coisas erradas, com as coisas adulteradas, mas nós deixamos esse aviso aqui à comunidade espírita kardecista, que espiritismo nada tem a ver com cristianismo. E toda a prática espírita kardecista, mesmo com as obras de caridade, com as beneficências e tudo mais, não tem a aceitação, não tem o acórdão de nosso Senhor Jesus Cristo, como eles pensam, como muitos de vocês pensam. Então, eu espero que vocês conheçam um dia a Jesus em toda a sua plenitude, tenham as Escrituras como regra de fé e vamos dar um salto para frente e para cima no campo espiritual. Amém? Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.